Imagine uma construção humana tão colossal que, segundo cientistas, poderia estar realmente mexendo com a rotação do planeta. Parece história de ficção científica, mas é um debate que tem ganhado espaço na comunidade científica. Hoje, vamos mergulhar em todos os detalhes surpreendentes sobre a barragem das Três Gargantas, a maior do mundo, e entender como ela não só representa uma maravilha da engenharia como também pode influenciar o planeta de formas que ninguém jamais poderia imaginar. Situada no grandioso rio Yangtze, na China, a barragem das Três Gargantas é uma obra de engenharia tão audaciosa e monumental que parece desafiar as leis da natureza. Com 2,3 quilômetros de extensão e cerca de 185 metros de altura, sua estrutura imponente é um verdadeiro colosso, projetado para alcançar objetivos de proporções igualmente gigantescas. O principal propósito desta barragem é gerar energia limpa e renovável, ajudando a suprir as necessidades de uma grande parte do país. Ela não só fornece energia para milhões de casas e empresas, como também se tornou uma peça central na infraestrutura energética da China. Mas o impacto da barragem vai muito além da geração de energia. Ao conter as enchentes históricas do Yangtze, que ao longo dos anos trouxeram devastação a diversas regiões, a Três Gargantas atua como uma barreira protetora, controlando o fluxo de água e mantendo as margens do rio seguras. Esse é um benefício inquestionável, especialmente para quem vive perto do rio e conhece o poder destrutivo de suas enchentes. Ainda assim, a barragem é alvo de debates e preocupações sobre o impacto que uma estrutura dessa magnitude pode ter no meio ambiente, e até mesmo na dinâmica do nosso planeta. Agora, imagine o seguinte. O reservatório dessa barragem é tão gigantesco que consegue armazenar cerca de 39,3 bilhões de metros cúbicos de água. Sim, bilhões. Para entender o que isso representa, imagine o peso de centenas de pirâmides egípcias ou milhares de navios de cruzeiro totalmente carregados, tudo isso em um único lugar. Esse volume imenso de água gera uma pressão colossal sobre a crosta terrestre e pode, segundo alguns cientistas, impactar até a rotação do planeta. Funciona de uma forma parecida com o movimento de um patinador de gelo girando. Quando ele abre os braços, sua rotação diminui. Ao recolher os braços, ele gira mais rápido. O mesmo princípio acontece com a Terra. Quando grandes massas são concentradas ou redistribuídas, mesmo de forma mínima, isso pode impactar o movimento rotacional do planeta. No caso da barragem das Três Gargantas, a concentração de tanta massa em um único ponto poderia estar alterando levemente o eixo de rotação da Terra. Esse é um ponto que levanta uma série de discussões científicas, porque, embora as mudanças sejam pequenas, elas são reais o suficiente para serem medidas. Além disso, a pressão adicional sobre a crosta terrestre causa o fenômeno conhecido como deformação crustal. A crosta, que já está sob constante pressão tectônica e gravitacional, enfrenta uma tensão extra, o que pode gerar pequenos tremores de terra. Desde o início da operação da barragem, cientistas monitoram a área e identificaram alguns tremores de baixa intensidade que surgem justamente nas proximidades do reservatório. Embora esses tremores geralmente não causem danos significativos, eles são indícios de que o impacto estrutural da barragem pode estar mais profundo do que se imaginava. Essas variações no nível da água no reservatório, que oscilam conforme a demanda energética, e a necessidade de controle das enchentes, também causam uma pressão dinâmica que vai além do esperado. É como se a natureza ainda estivesse tentando se adaptar a essa imensa presença que foi colocada ali, modificando o ambiente ao redor de maneiras que ainda estamos começando a entender. A construção dessa obra monumental teve ainda outro impacto profundo, desta vez, humano. O deslocamento de 1,3 milhões de pessoas. Milhões de vidas tiveram de ser reorganizadas, e várias comunidades foram desfeitas para abrir espaço para o reservatório. Esse movimento não é apenas um impacto ambiental, mas também social e cultural, uma vez que essas populações perderam parte de suas raízes e tradições ao serem forçadas a deixar suas terras de origem. A mudança foi um marco que impactou tanto os moradores quanto o governo, que até hoje busca soluções para aliviar as consequências desse deslocamento em massa. Para os cientistas que medem o tempo com precisão extrema, como os operadores de relógios atômicos, qualquer mudança, mesmo minúscula, na rotação da Terra pode ter consequências. O cálculo estimado sugere que a duração do dia foi alterada em cerca de 0,06 microsegundos. Essa mudança pode até parecer pequena para nós, mas para os relógios atômicos e para os sistemas de navegação, como o GPS, esse desvio é significativo e exige ajustes regulares. Os satélites que utilizam sistemas de sincronização de tempo precisam dessa precisão para garantir que as coordenadas e cálculos estejam alinhados, e qualquer mudança, por menor que seja, pode ter consequências práticas no futuro. Outro efeito curioso é o que a massa de água acumulada pela barragem pode ter deslocado o Polo Norte em até 2 centímetros. Em termos de geofísica,
Isso é algo surpreendente. Embora a mudança pareça mínima, a ideia de que uma estrutura humana pode influenciar a posição dos polos é um conceito fascinante e que abre novos questionamentos sobre como lidamos com o equilíbrio natural do planeta. Esse impacto global da barragem das Três Gargantas ainda é um tema de estudo e debate. Em comparação com outras barragens mundialmente conhecidas, como a de Itaipu e a Hoover Dam, a Três Gargantas se destaca não apenas por sua grandiosidade, mas pelo seu potencial de alterar o meio ambiente e até as medidas geofísicas do planeta. A barragem das Três Gargantas simboliza muito mais do que uma obra monumental da engenharia moderna. Ela representa o desejo humano de controlar e moldar a natureza em larga escala, e as consequências dessa intervenção são complexas e duradouras. Especialistas continuam monitorando e pesquisando para compreender a fundo os efeitos a longo prazo dessa estrutura. No futuro, quem sabe, ela poderá até mesmo redefinir nossos conceitos sobre o que significa construir uma megaestrutura e como isso impacta a Terra de formas inimagináveis. A construção da barragem das Três Gargantas gerou não só uma gigantesca quantidade de energia, mas também uma série de desafios ambientais complexos. A quantidade de sedimentos acumulados no reservatório é um dos problemas mais alarmantes. Quando um rio é interrompido, ele deixa de transportar os sedimentos, que começam a se acumular na barragem. Esses sedimentos não são apenas uma ameaça para o sistema de drenagem e para a própria capacidade do reservatório, mas afetam também as regiões costeiras. A redução dos sedimentos chegando ao mar pode prejudicar a vida marinha e diminuir a fertilidade do solo nas áreas agrícolas ao longo do rio, impactando a economia e a biodiversidade local. Outro impacto significativo é a modificação dos ecossistemas aquáticos. A presença de um corpo de água artificial tão extenso altera a temperatura e o fluxo do rio, afetando as espécies que dependem dessas condições para sobreviver. E essa situação reflete a complexidade da adaptação de uma estrutura humana em larga escala ao equilíbrio natural. Dada a magnitude e o impacto dessa construção, o governo chinês tem investido em tecnologias e práticas que buscam minimizar esses efeitos ambientais. A instalação de estações de monitoramento e a criação de programas de conservação para espécies ameaçadas são algumas das ações em andamento. Mas é um desafio monumental tentar equilibrar o uso de um recurso tão poderoso com a preservação ambiental. Por fim, a barragem das Três Gargantas nos convida a refletir sobre os limites e responsabilidades da engenharia moderna. Ela nos lembra que, apesar de toda a tecnologia e da capacidade humana de construir grandes estruturas, ainda estamos sujeitos às leis naturais e aos impactos ambientais. Esta construção se torna, então, um alerta sobre a importância de planejarmos com responsabilidade cada projeto, sempre buscando uma convivência harmoniosa entre o avanço humano e o respeito ao planeta. Essa é uma estrutura que impressiona não só por seu tamanho, mas pelo poder que carrega de transformar o ambiente ao seu redor, e possivelmente todo o mundo. Porém, falando do impacto monetário, a barragem das Três Gargantas se destaca como um marco econômico, responsável pela produção de até 100 bilhões de kWh de energia limpa por ano. Essa produção não apenas sustenta indústrias e comunidades locais, mas fortalece a posição da China no setor energético global. A energia gerada pela barragem abastece, por exemplo, cidades industriais e impulsiona o desenvolvimento em áreas antes economicamente marginalizadas. Ao mesmo tempo, a barragem também auxilia na regulação das enchentes, historicamente um problema para as áreas ribeirinhas do Yangtze, protegendo milhares de hectares de terras agrícolas. Por outro lado, o custo de construção e manutenção é altíssimo. O orçamento inicial foi amplamente superado, e a necessidade constante de monitoramento e manutenção se traduz em altos custos operacionais. A remoção de sedimentos, por exemplo, é um desafio caro e logístico, e as estruturas para controlar a erosão costeira consomem uma parte significativa do orçamento anual da barragem. Portanto, enquanto o projeto trouxe um aumento econômico, ele também representa um custo permanente, que o governo chinês terá que continuar sustentando. Além disso, há um impacto econômico sobre as comunidades deslocadas. A construção da barragem resultou na realocação de mais de 1.300.000 pessoas, que tiveram suas vidas profundamente alteradas. Essas comunidades receberam indenizações, mas os novos assentamentos nem sempre oferecem as mesmas oportunidades econômicas. Isso cria um legado misto, onde o avanço industrial ocorre à custa das histórias e culturas locais, que se perdem ao longo do tempo. A construção da barragem foi também uma decisão que afetou a identidade cultural da região. Áreas historicamente ricas, com monumentos antigos e sítios arqueológicos, foram submersas, e muitos vestígios culturais foram deslocados ou destruídos. O Vale do Yangtze, ao longo de milênios, foi berço de várias civilizações e culturas regionais, que ajudaram a moldar a China moderna. No cenário internacional, a barragem das Três Gargantas representa a ambição e a capacidade tecnológica da China.
Em uma era onde as nações buscam demonstrar avanços em infraestrutura e energia sustentável, a China usa essa construção monumental para reforçar sua imagem como potência global, tanto no campo econômico quanto no ambiental. O impacto da barragem também se reflete nas relações internacionais, pois seu sucesso encoraja outras nações a buscar a cooperação e investimentos com a China para desenvolver seus próprios projetos de infraestrutura. A barragem, portanto, não é apenas uma estrutura física, mas um símbolo de poder geopolítico. Ela coloca a China em uma posição de liderança em debates sobre energia renovável e gerenciamento de recursos hídricos, permitindo que o país dite tendências no desenvolvimento de megaprojetos e no uso de energias limpas. Em um contexto de mudanças climáticas, onde a sustentabilidade é cada vez mais necessária, o sucesso e os desafios da barragem das Três Gargantas servem de exemplo e modelo para outros países, mostrando tanto os benefícios quanto os obstáculos a serem considerados em projetos dessa escala. E você, o que acha desse assunto? A China realmente está afetando o planeta? Deixe o comentário e se inscreva para receber outros vídeos. Até mais!